Olá, tudo bem? Sou Carla Fernanda Sá, sou psicóloga infantil e familiar. Muito obrigada por estar no meu canal e hoje eu quero falar de autoconhecimento. Você se conhece enquanto pai? Ao longo dessa jornada trabalhando com famílias, eu sempre ouço: Fernanda, como é que faço para o meu filho me obedecer, estudar, não brigar com o irmão? Bem, antes de dar qualquer orientação, eu gosto primeiro que eles me contem a sua história. Claro, o que os deixam tristes, alegres, suas expectativas em relação à vida, com relação aos filhos, porque antes de iniciarmos qualquer processo de mudança, é fundamental nos conhecermos. E é possível a gente conhecer nossa forma de educar? Sim, é possível. Por isso, hoje eu quero falar para vocês dos estilos parentais. Nós já sabemos na psicologia que a maneira como os pais tratam os filhos influencia diretamente em como seu filho se comporta hoje e até quando adulto. O que eu vou falar para vocês não é uma receita de bolo, nem uma dica de qualquer forma, e sim padrões de comportamentos analisados em diversas pesquisas. E essas pesquisas trazem 4 estilos básicos. Então fica comigo até o final e embarca nessa reflexão que pode mudar muito a forma de ver sua relação com seu filho. Então, o que seriam esses estilos parentais? As 2 características que esses estudiosos observam nos pais e mães são as relações entre exigências, que são os limites e as regras dos pais, e o envolvimento que esses pais têm em relação à criação dos filhos. O afeto, a atenção, o carinho mesmo. É claro que muitas vezes você vai ver que pode se encontrar em mais de um estilo, dependendo da situação. Mas em geral, a gente tende a seguir os padrões comportamentais de apenas um dos estilos. Então vamos para o primeiro? Presta bem atenção. O primeiro estilo, o estilo permissivo, são os pais com alta resposta às necessidades dos filhos, ou seja, uma afetividade muito grande, mas poucas exigências. Para esses pais, seus filhos são os mais especiais, fantásticos, lindos, né? Claro que todo pai quer que seu filho seja o melhor e acredita que ele seja o mais especial e luta para que ele seja feliz e realizado. Não há problema nenhum nisso. Mas os pais do estilo permissivo tendem a ser tão superprotetores que eles impedem que essas crianças entrem em contato com as habilidades importantes para a vida também, como a frustração, a resiliência, a espera e a autonomia. E com isso, eles tendem a perder muitas vezes até sua autoridade e colocar poucos limites para essas crianças. São pais que tiveram uma educação às vezes muito rígidas e não querem isso para o seu filho. Tem medo de dizer não, de magoar a sua criança e até medo de ser rejeitado. Então esses pais, eles permitem quase tudo, excedem em oferecer coisas materiais e realizam quase todos os desejos de sua criança. E quais seriam as consequências para as crianças? As crianças educadas por pais permissivos, apesar de serem mais sociáveis, amorosas, com baixo nível de depressão e boa autoestima, elas tendem a achar que o amor é uma relação em que ele precisa receber muito mais do que oferecer, o que gera problemas de relacionamentos. Geralmente, essas crianças apresentam baixo desempenho acadêmico, uma maior impulsividade, uma valorização em excesso de coisas materiais e uma baixa tolerância à frustração. Do outro lado da moeda está o estilo autoritário. São pais que têm altas exigências em relação às suas crianças, mas respondem muito pouco ou têm quase nenhuma afetividade em relação às necessidades dessa sua criança. Suas regras são rígidas e com pouca possibilidade de diálogo e podem ser impostas com punições, pois só há um caminho para esse pai: ou a criança obedece ou ela obedece. Eles consideram pouco o sentimento de uma criança, pois é apenas uma criança e ela, por exemplo, nada sabe.
logo não têm poder sobre escolhas. Eles querem que os filhos tenham boas notas, bons resultados, regulam os horários das crianças, estabelecem com quem o filho irá se relacionar, mas participam um pouco da vida dela. Como ajudar nas tarefas, valorizar suas conquistas. Afinal, essa criança não faz mais que a obrigação, ela tem mesmo que estudar. E eles condicionam muitas vezes o seu amor a bons comportamentos e bons resultados. E qual seria o resultado para os filhos? As pesquisas têm mostrado que os filhos tendem a ter um desempenho até ok na escola, mas são crianças muito mais submissas e obedientes, mas que muitas vezes se anulam e fazem de tudo para serem amadas. Tentam agradar mais o outro do que a si mesmo. E elas acreditam que só serão amadas se corresponderem às exigências do outro. Por isso, elas sempre querem ser as melhores, chegam a ser as mais perfeccionistas e não aceitam seus erros. Elas sempre se culpam quando dá algo errado. Temos outro estilo que é o negligente. São pais que apresentam baixo nível de exigências e baixo nível de afetividade. Se falarmos do extremo, a gente está falando dos pais que abandonam os filhos à própria sorte. Eles não se envolvem com a educação, cuidados com a saúde, com a afetividade dessas crianças. São aqueles pais que permitem quase tudo. Eles deixam os filhos fazerem o que querem. Ele é assim mesmo, ele não sabe de nada, essa criança tem que estudar sozinha, saber se comportar, porque eles não querem participar do processo de aprendizagem, dá muito trabalho. Geralmente são pais que estão mais preocupados com a sua carreira, com os seus relacionamentos afetivos e colocam o filho em último plano ou não dispõem de tempo para ele, sempre está muito ocupado para isso, E qual que é o resultado para essa criança? As pesquisas têm mostrado em todo o mundo que esse estilo é o mais danoso e perigoso para as crianças. As crianças tendem a ter baixo desempenho acadêmico, muito mais problemas, comportamentos antissociais, pessimismo, ansiedade e até problemas mentais. Essas crianças aprendem que não são importantes e acreditam que a culpa é delas, de não serem amadas, que elas são ruins e não são capazes. E muitas vezes, por sermos, claro, seres sociais, elas podem utilizar a agressividade para ter um pouco de atenção. O último estilo, e mais importante, é o estilo participativo. Esse é o nosso caminho do meio. Esse é o melhor estilo parental, no qual os pais apresentam muitos limites e muito afeto. São os pais que sabem manter a autoridade e o respeito, mas diferente dos pais autoritários, os pais participativos, eles se importam com os sentimentos e a opinião dos filhos. Eles são muito mais abertos ao diálogo, a mudar de opinião, por exemplo. Faz uso da explicação para colocar as regras. Esses pais acham muito importante desenvolver a autonomia dos seus filhos. É por isso que eles incentivam que eles participem das tarefas de casa, de decisões que envolvem a família, fazem reunião, incentivam o autocuidado e a independência e respondem esse filho de acordo com a idade. São pais muito mais pacientes e eles não levam as expressões de sentimento, as emoções dos filhos, mesmo aquelas mais enérgicas, para o lado pessoal. Eles estão muito mais disponíveis para brincar, para ajudar com as tarefas e eles reconhecem a conquista do filho, sem compará-los com outros. Eles mostram que têm orgulho desse filho, eles não têm vergonha de elogiar e dispõem de tempo para essa família. E quais são os resultados para as crianças? Os melhores possíveis. Os filhos de pais com estilo participativo são sociáveis, respeitosas, entendem as consequências do seu comportamento e a sua responsabilidade no mundo. Eles sentem-se valorizados, amados e a maior parte do tempo eles são muito alegres. Têm sentimento de autoestima elevada, um menor nível de estresse, de depressão, muito mais persistência, pois eles não têm medo de errar, porque ele sabe que o amor que ele recebe é incondicional. Bem, agora que vocês conhecem um pouco dos estilos parentais, pensa um pouquinho nos comportamentos dos filhos de vocês. Qual seria a influência da sua forma de educar neles? Gente, aqui eu não estou falando de perfeição e nem estou falando de culpa, mas sim de um pensamento de que quanto mais eu me conheço, mais eu posso controlar minha vida em qualquer área.
Observe a sua forma de falar, as suas expressões, o que você diz ao seu filho. Veja se você está sendo realmente participativo na vida dele, antes de cobrar uma mudança. Então, muito obrigada por estar comigo até o final e já sabe, quer continuar conversando? Comenta ou conversa comigo nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro.